Olá, todo mundo! Sejam muito bem-vindos ao podcast legal da Faculdade Guilherme Guimbala, mantida pela Associação Catarinense de Ensino, na cidade de Joinville. No mês de agosto, denominado Agosto Lilás, os alunos do curso de Direito da faculdade, estagiários do CERNEMAP, Centro de Referência em Núcleo de Extensão Maria da Penha, trazem para a comunidade informações importantes que alguns entrevistados por eles apresentaram. Ouça, curta e compartilhe. Você pode estar ajudando alguém com essas informações relevantes. Boa noite a todos e todas, eu me chamo Gustavo Chaves e hoje eu trago para vocês o terceiro episódio do Podcast Legal. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a Ana Carolina Gilgen, ela que é analista do Serviço Social do Ministério Público de Santa Catarina, e vamos entender melhor a atuação do Serviço Social no Ministério Público e a sua relação com a mulher que é vítima de violência doméstica no Estado. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação, Ana. Nós somos muito gratos por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a primeira pergunta que eu acho pertinente trazer para a nossa conversa é qual o papel da assessoria em serviço social dentro do Ministério Público? O serviço social fica lotado na Secretaria das Promotorias de Justiça e nós prestamos assessoria técnica em matéria de serviço social para diversas promotorias. Então, esse entendimento de quando um olhar mais aprofundado nesse tema é necessário parte da visão e da decisão do promotor. Então, os procedimentos, eles pertencem a cada uma das promotorias. Aqui em Joinville, nós temos 23 promotorias. Então, aquelas que tratam mais de temas afetos à área do serviço social são aquelas que mais demandam assessoria técnica. A nossa relação é muito mais próxima, então, com a promotoria que atua na área do meio ambiente, na área da infância, adolescência, cidadania, proteção dos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, que trata também dos temas de evasão escolar, de saúde mental. Sempre quando o promotor entende que há necessidade de coletar informações em loco, realizar visita domiciliar, ou mesmo uma articulação intersetorial entre os órgãos que atendem essa pessoa, ou essa família, ou comunidade. Aqui na região, então, como analista em serviço social, aqui em Joinville é somente eu, e nós, né, nosso setor, atendemos a circunscrição. Então, também engloba a comarca de Itapoá, Garuva, Araquari, que engloba Barra do Sul, e também São Francisco do Sul. Obviamente, nessa relação com as promotorias vai se construindo não só como uma relação intrainstitucional, mas como uma relação na condução dos trabalhos da própria promotoria. Então, por exemplo, promotores que já têm uma experiência de condução dos seus procedimentos utilizando a assessoria técnica do serviço social, já tem digamos, uma cultura, né, de demandar esse tipo de trabalho. Então, também é assim um olhar e um caminhar muito dia a dia, né? Já que nós temos bastante mudança ou mesmo rotatividade, né? Substituições entre as promotorias. Também vai de a gente conseguir projetar o trabalho do serviço social e mostrar a importância dele dentro da instituição. Muito bacana essa abrangência, Ana. Agora eu queria saber quais as possibilidades de atuação do serviço social no tema da violência doméstica dentro do âmbito do Ministério Público. São possibilidades que eu ainda estou descobrindo. Eu vou completar um ano de Ministério Público daqui a alguns meses, então eu estou nesse lugar, né, como analista em serviço social no sistema de justiça há pouco tempo, mas tenho uma experiência anterior no Executivo Municipal, na área da assistência social, então talvez boa parte do meu olhar ainda vem dessa experiência, né?
mas o que eu pude perceber e o que começou a trazer um olhar para esse tema foi em relação às solicitações de assessoria técnica da Promotoria da Infância. Então, vinham, por exemplo, solicitações de estudo social a respeito de pedido de acolhimento institucional de crianças. Aí, quando nós realizamos a aproximação com essa realidade, né, seja por meio de uma visita domiciliar, uma abordagem familiar ou mesmo individual com os membros dessa família, era muito comum que houvesse relatos, né, de uma dificuldade mais material dessa mulher em relação a organizar as responsabilidades em relação aos filhos, né, como manter uma assiduidade no acompanhamento de saúde, levar e buscar da escola, né, e uma separação, um divórcio recente. Então, isso aparecia como um momento de reorganização dessa mulher e por vezes, né, esse divórcio é como consequência de uma situação de violência doméstica. E essas solicitações de acolhimento institucional dos filhos, eles vinham em um lugar de uma cobrança muito grande sobre o papel protetivo dessa mulher em relação aos filhos, né? Quase que vendo essa mulher que é mãe como uma pessoa com recursos infinitos, como uma pessoa que tem uma capacidade de protetiva, né, em relação a essas crianças que independesse de qualquer situação externa a ela, né? Quase como se ela fosse um robô. E assim, acabou de se separar, saiu de uma situação que a fragilizou, tem um ex-companheiro que não exerce o poder familiar e toda a responsabilidade protetiva ficava a cargo dela. E em nenhum momento esses relatos traziam a experiência dessa mulher em relação a atendimentos que tivessem um foco em ouvi-la, em acolher a situação pela qual ela passou, em dar um espaço para que essa mulher fosse vista a partir da sua história, e não só como a sua função enquanto mãe, né? E isso me suscitou diversos questionamentos, né? Comecei a pensar, poxa, mas será que em Joinville não existe algum lugar que possa prestar um atendimento ou um acompanhamento psicológico, um acolhimento mesmo, né, psicoterapêutico ou multidisciplinar para essas pessoas, né? Ou seria uma falta de olhar da rede de atendimento em relação a essas demandas? Talvez fica em um lugar muito de a mulher não pediu, então isso não é necessário, né? Não olha além do aparente. Isso fez com que se iniciasse o diálogo com a 19ª Promotoria, né, com o doutor Hélio, que, enfim, está a cargo, né, da promotoria que é responsável pelos feitos na área de violência doméstica, levando justamente esse questionamento, né? Então eu busquei entender qual era o olhar da própria promotoria a respeito dessas necessidades, se só eu observava isso, se talvez era um desconhecimento da minha parte, né? E justamente a partir dessa reflexão, a gente percebe que o serviço social pode fazer essa interlocução. Às vezes, cada promotoria está tão assoberbada com os procedimentos que são mais... que tem mais a ver, né, com a sua área de atuação, que digamos que não há um espaço, ou não há condições para se fazer esse tipo de link, esse tipo de reflexão. E o serviço social não, o serviço social está fora das promotorias, então eu posso fazer uma interlocução entre, por exemplo, uma situação que está na promotoria de meio ambiente, mas tem a ver com questões de bem-estar animal relacionados a transtorno de acumulação, que é um tema da saúde mental. Então, uma proposição do serviço social no meio ambiente pode ensejar uma atuação também da promotoria da saúde. E assim foi, né, em relação à questão da violência doméstica. Justamente fazer esse link e trazer mais a possibilidade do trabalho conjunto, né, de abordar um mesmo tema a partir de diversos olhares, né, diversas promotorias. E essa aproximação com a 19ª Promotoria de Justiça aqui na comarca de Joinville trouxe então a possibilidade
de unir esse questionamento, que era um questionamento meu, com uma necessidade também do próprio doutor Hélio, né? A respeito das iniciativas que existiam aqui no município sobre os grupos reflexivos para homens autores de violência, que é uma necessidade importante do ponto de vista da promotoria e que também, né, em virtude desse distanciamento e dificuldade de comunicação com muitos órgãos, né, porque a rede de proteção à mulher é muito extensa, em também buscar responder essa pergunta. Então, no momento, o Serviço Social está realizando um mapeamento sobre a rede de atendimento à mulher vítima de violência, buscando abordar esses temas, né? Quais são as iniciativas do próprio Poder Executivo, ou mesmo das faculdades, como é o contexto de vocês com o CNEMAP, a respeito tanto do atendimento direto à mulher vítima de violência, ao atendimento interdisciplinar, e também as iniciativas municipais, ou mesmo, né, de outras organizações da sociedade civil, também em relação a esse ponto aí dos grupos reflexivos para homens autores de violência. E a partir disso a gente vai chegar, então, a um diagnóstico de política pública que pode subsidiar para a 19ª Promotoria de Justiça ações de fomento, né, a iniciativas que ainda não temos aqui em Joinville. Ana, do que se trata o paradigma resolutivo do Ministério Público? Bom, é bem importante esse tema da resolutividade, né? Porque justamente esse exemplo que eu trouxe a respeito do mapeamento de políticas públicas, veja, é um trabalho extrajudicial. Então, boa parte do trabalho do Ministério Público e da condução dos procedimentos, ele pode se dar em um momento ou pré-processual, através dessa abordagem extrajudicial. Então, por exemplo, uma coleta de dados junto à rede de atendimento à mulher vítima de violência, ele não se dá dentro de um processo no Poder Judiciário, ele se dá por um procedimento próprio do Ministério Público, que vai fazer essa coleta de informações, que vai levantar informações para subsidiar uma ação do Ministério Público. E quando eu digo ação, né, a gente já talvez imediatamente pense em um trabalho mais de ação civil pública, ou mesmo outras formas, né, de ajuizar uma ação dentro do Poder Judiciário. Mas eu falo em ação mais de um ponto de vista mais amplo, como providências ministeriais, que boa parte das vezes podem ser administrativas. Então, tem muitas coisas que se resolvem a partir da construção de acordos ou da expedição de recomendações ao Poder Executivo, por exemplo, para a adoção de alguma medida, para o atendimento de alguma previsão legal. Eu achei muito interessante também essa colocação, Ana, das provisões administrativas a serem tomadas, né? Uma que eu acho bastante interessante a gente conversar também é o TAC. Poderia falar brevemente o que é o TAC mesmo, como ele funciona? TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, para se propor, então, um acordo com o Poder Executivo. Tudo isso se dá no âmbito extrajudicial. Caso haja um descumprimento do Poder Executivo, aí sim o Ministério Público poderia ajuizar, então, uma ação civil pública para se fazer cumprir esse TAC ou cumprir uma recomendação. Aí sim a abordagem passa a ser judicial. Então, desde 2016, existe um marco histórico importante, que é a Carta de Brasília, que foi resultado de uma reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, que passou a dar mais atenção para essa atuação resolutiva, pensando justamente que esse olhar de uma justiça estritamente punitiva e de um Ministério Público que só atuasse com um olhar de responsabilização no contexto dos processos judiciais, seria uma atuação muito limitada e muitas vezes muito, muito longa, de forma que não se chegava à resolução do mérito
e talvez lá no final das contas, depois de anos de tramitação de algum processo judicial, o objeto que ensejou aquela ação já não existia mais, né? Então aí a gente está falando, por exemplo, sobre assegurar equipes mínimas dentro dos equipamentos da assistência social. E justamente essa possibilidade de trazer uma atuação mais resolutiva para o Ministério Público é falar, vamos dar prioridade para o diálogo, vamos priorizar o espaço de construção mesmo de fóruns públicos ou espaços mais democráticos que os órgãos de atuação, tanto das organizações da sociedade civil ou do próprio executivo, possam trazer as suas problemáticas e se resolver esses temas de uma forma mais rápida através da construção de consensos, né? Então, isso muda o perfil de atuação do Ministério Público, que, do ponto de vista histórico, né, institucionalmente, o Ministério Público surge como um espelho da forma de atuação do Poder Judiciário, então, que a gente chamava de paradigma demandista, que era justamente assim, era reativo, né, precisava ser provocado para agir. E, em contraponto, o paradigma resolutivo, ele traz um perfil de um promotor ou promotora que busca se aproximar da realidade social, que tem uma postura mais proativa e coloca o promotor ou a promotora em um lugar mais de agente de transformação e provocador da criação tanto de novas políticas públicas ou do preenchimento de políticas públicas que eventualmente não estejam sendo executadas corretamente. Bom, Ana, como todos nós sabemos, nós estamos no Agosto Lilás, que é um mês dedicado ao combate à violência doméstica contra a mulher. E por tal razão, Ana, agora eu vou passar para minha amiga Ellen, que ela gostaria de te fazer uma pergunta que toca num ponto talvez principal para esse mês de Agosto Lilás. E mediante a isso, vou te fazer o seguinte questionamento. Quais os desafios para fortalecer o combate à violência contra a mulher? Penso que essa atuação interinstitucional, o fortalecimento do diálogo entre os diversos órgãos que atuam diretamente ou indiretamente com o tema, é um ponto fundamental, mas principalmente esse processo de reflexão que leve a desnaturalizar a violência. Muitas vezes, para uma mulher chegar a fazer um boletim de ocorrência ou solicitar uma medida protetiva, talvez ela já tenha um atendimento sistemático na assistência social, num centro de referência de assistência social ou até num centro de referência especializado em assistência social. Muitas vezes por anos. E justamente o processo de orientação, de reflexão e de contribuir para que essa mulher identifique que algumas questões talvez tidas como um pouco mais leves ou naturais, como é a violência psicológica, a violência moral ou patrimonial, que elas são realmente sérias e que elas precisam ser identificadas no início. E acredito que o que a gente observa atualmente é que muitas vezes a violência é entendida somente como uma questão judicial, principalmente porque o lugar onde as famílias que vivem processos de violência intrafamiliar são atendidas é na assistência social e por mais que haja essa naturalização, o agressor ele entende a sua postura. Essa conduta, ela prossegue, muitas vezes é sequencial, né, dentro do âmbito da família, mas quando ele é chamado para participar de algum evento, por exemplo, que vai tratar do tema indiretamente, né, não é nenhum espaço para acusá-lo, mas sim para gerar reflexão e levar a transformações, né, nas relações sociais, é muito difícil trazer esses homens autores de violência. Ou seja,
todo o debate sobre o aspecto da prevenção, ele é muitíssimo difícil, tanto é que esses espaços de reflexão para homens autores de violência, ele acaba funcionando mais no momento de sentenciar, né? Então vem como parte da sentença. Mas no trabalho preventivo, eu acredito que mesmo entre os profissionais que atuam na assistência social, por exemplo, ou mesmo na saúde, muitos comportamentos eles ainda não recebem a devida atenção e ainda não conseguimos melhorar as estratégias no sentido de envolver também os homens autores de violência. Esse eu acredito que é um desafio muitíssimo grande. Ana, agradeço muito pela sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Tenho certeza que foi uma ótima conversa para todos nós. Muito obrigado, Ana.